Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Você pode entrar também no arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 é o endereço geral. Então, importante a gente passar esses endereços, porque muita gente ainda não sabe acessar meus canais, meu blog. Tem muita gente que ainda não sabe, por isso que eu repito sempre aqui. Vamos lá, neste vídeo eu quero passar para vocês a liturgia referente ao dia 1º de outubro. 1º de outubro, já iniciando um novo mês. Eu quero passar para vocês as informações gerais, depois as leituras. É o domingo, 26ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. O ano é o ano A, em que se dá ênfase ao evangelho escrito por São Mateus. No rito temos a missa própria, com Glória, o Creio e o prefácio do domingo. Estou pesquisando no site revista.arautos.org. Omite-se a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, porque é domingo, dia do Senhor, omite-se a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas nós vamos falar sobre ela ainda hoje, aqui neste vídeo, ok? Vamos lá então, vamos às leituras. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos do 25 ao 28. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependa-se de todos os seus pecados e com certeza viverá e não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo 24, versículos 4 BC ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 6º A. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Repitamos. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão,
e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Repitamos. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Vamos agora à segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria, aspirai à minha coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar e depois proclamar o Evangelho. O Evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Aleluia, 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 aleluia. João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão desse texto do dia 1º de outubro de 2023. Vamos ver se nós temos aqui a reflexão. Temos sim. 26º domingo do tempo comum. Mateus 21, versículos do 28 ao 32. Aqui é uma reflexão do Frei José Paulo Andrade.
aliás, Frei Jean Paulo Andrade. Somos apresentados neste domingo a parábola da vinha. O convite feito para trabalhar na plantação de videiras é feito aos 2 filhos. O modo como cada um acolhe o chamado deve nos fazer pensar. Responder sim ao Senhor não pode ser uma mera formalidade ritualística, sem um engajamento pleno e coerente. Pode-se dizer sim por palavras, mas sem adesão ao reino e sem abraçar as suas consequências. O não dado ao Senhor pode ser convertido. O pecado não é definitivo de quem somos ou podemos nos transformar. Os sacerdotes e anciãos, confrontados por Jesus, eram fiéis ao cumprimento da norma e da lei, mas não eram capazes de enxergar a novidade do seu anúncio. O pecador torna-se sensível à palavra de Cristo porque encontrou acolhimento e misericórdia. Boa reflexão, né? Agora temos mais uma aqui, uma explicação da Bíblia Sagrada, da edição pastoral do ano... Deixa eu ver qual é o ano dessa Bíblia, a Bíblia Antiga, 1990. Aqui diz o seguinte: o primeiro filho é figura dos pecadores públicos que se convertem à justiça anunciada por João Batista e por Jesus. O segundo filho é figura dos chefes do povo que se consideram justos e não se convertem. Olha aí, uma reflexão pequenininha, uma explicação, né, e reflexão. E temos outra aqui, do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, que diz o seguinte: Jesus conta uma parábola aos chefes do povo e os deixa desconcertados. Não esperam pela clareza da mensagem, tampouco imaginam que os destinatários são eles próprios. Jesus lhes dirige uma pergunta. A resposta deles abre uma brecha para a sentença de Jesus. Eles não acreditam em João Batista, que prega o caminho da justiça. São representados pelo primeiro filho. Em contrapartida, os cobradores de impostos e as prostitutas, que são considerados perdidos, fora da salvação, acreditam na pregação de João e se convertem. São representados pelo segundo filho da parábola. Vão entrar antes no reino do céu. Não basta uma religião de boca para fora. O que conta é mudar de vida e cumprir a vontade de Deus. Olha, né? 3 explicações sobre o Evangelho. Às vezes nós dissemos sim, mas não fazemos aquilo, né, que está proposto. É uma fé da boca para fora. E às vezes dizemos não, mas depois pensamos bem e vamos fazer aquilo que é espiritual, que é de Deus. Agora vamos aos santos do dia. 1º de outubro de 2023. Santo do dia 1º de outubro, São Romão. Ele foi diácono. E faleceu em 550, ano 550. São Romão era judeu de Emesa, na Síria. Converteu-se, recebeu o diaconato e partiu para Constantinopla. Destacou-se como compositor de hinos litúrgicos, merecendo o cognome de melodioso. São Romão, diácono. Santo do dia 1º de outubro, São Nicésio de Trèveris, bispo. Faleceu em 561. Era, segundo São Gregório de Tours, forte na predicação, terrível na argumentação e constante no ensinamento.
sofreu desterro sob o reinado de Clotário I. Santo do dia 1º de outubro, São Bavão ou São Bavo. Foi um monge que faleceu por volta de 659, de família nobre, vida dissoluta, após ouvir um sermão de Santo Amando, distribuiu seus bens aos pobres e retirou-se como monge à abadia beneditina de Gand, na Bélgica. Santo do dia 1º de outubro, São Geraldo Eduardes, sacerdote e mártir. Faleceu em 1588. Foi morto durante a perseguição desencadeada pela rainha Elizabeth I da Inglaterra, junto com os beatos Roberto Wilcox, Cristóvão Buxton e Roberto Widmerpool. Santa do dia 1º de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja, faleceu em 1897. Desde muito jovem, Teresinha entrou no Carmelo de Lisieux, na França, onde foi mestra de noviças. Sua inocência e simplicidade a levaram a praticar uma nova via de perfeição, a da infância espiritual, cuja doutrina ela expôs nos seus escritos. Segundo o site Canção Nova, eis a história da católica canonizada. Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873. Morreu no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos e 271 dias. Nascida em uma família de ótimas condições financeiras e temente a Deus, seus pais, Luiz e Zélia, tiveram 8 filhos antes da caçula, Teresa. 4 morreram com pouca idade, restando em vida as 4 irmãs da santa, que também se tornaram freiras, Maria, Paulina, Leônia e Celina. À primeira vista, parece que Teresinha foi santa desde a sua infância, porém, sua história revela um caminho de amadurecimento à custa de muitos sofrimentos, como, por exemplo, a perda de sua mãe quando tinha 4 anos e 8 meses por conta do câncer. A ida de suas irmãs para o Carmelo, separar-se de seu pai e vê-lo sofrer de problemas psiquiátricos, por fim a tuberculose e outros problemas de enfermidade nos seus últimos anos de vida. Tudo isso levou essa mulher a oferecer-se em holocausto à misericórdia divina, dia após dia de sua vida, com muita simplicidade e pequenez. Depois da morte de sua mãe, a menina desenvolveu uma grande sensibilidade. Ela se achava sempre entristecida e abatida, chorava muito. Porém, aos 10 anos, ela fez uma experiência com Nossa Senhora que ficou em sua vida. No dia 13 de maio de 1883, festa de Pentecostes, do seu leito, virei meu olhar para a imagem de Maria e de repente a imagem pareceu-me bonita, tão bonita que nunca tinha visto nada semelhante. Seu rosto exalava uma bondade e ternura inefáveis, mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Todas as minhas penas se foram naquele momento, e lágrimas escorreram de meus olhos de pura alegria. Pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Foi por causa das orações que eu tive a graça do sorriso da Rainha do Céu. História de uma alma. Trecho de História de uma alma. Santa Teresinha do Menino Jesus também fez uma profunda experiência com o Natal, tendo o Menino Jesus como doador de uma total conversão aos seus 13 anos de idade no ano de 1883. Depois disso, a sua vida foi transformada e ela começou a dar grandes passos na vida espiritual. Esse fato foi tão importante a ponto de levá-la a assumir o nome de Teresinha do Menino Jesus. Com a autorização do Papa Leão XIII, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde entrar no mosteiro das Carmelitas em Lisieux com apenas 15 anos de idade. Ao entrar no Carmelo, dedicou-se a rezar pela conversão
das almas e pelos sacerdotes. Porém, trazia em seu coração o grande desejo de ser missionária, queria anunciar o evangelho aos 5 continentes do mundo, até que descobriu no amor um caminho de perfeição. No coração da igreja serei o amor. Assim serei tudo, e nada impossibilitará meu sonho de tornar-se realidade. Trecho de História de uma Alma. Logo após a sua morte, seria colocada como padroeira universal das missões católicas pelo Papa Pio XI. Através do amor, desenvolveu a infância espiritual ou pequena via. Essa consiste na extrema confiança em um Deus que é Pai, o que foi consequência do seu relacionamento com seu pai, Luís. Ele levou sua filha a olhar a Deus como um pai bondoso, amoroso e misericordioso. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde confiar e se lançar sem reservas nos braços daquele que a leva como um elevador através de sua graça. Esse relacionamento filial gerou um transbordar de caridade, generosidade e gratuidade por parte da santa, que desembocou na vivência com suas irmãs religiosas. Em sua extrema humildade, acreditava que o caminho era ser como criança diante de Deus. Assim, buscava sempre rebaixar-se na vida fraterna e amar sem reservas. Tudo isso levou-a a renovar a espiritualidade carmelita de João da Cruz, doutor do tudo ou nada, vendo nessa caridade gratuita o caminho perfeito. No crepúsculo desta vida aparecerei diante de vós, Deus, com as mãos vazias. Trecho de História de uma Alma. Ou seja, nem apresentar méritos ou obras, simplesmente confiando no amor gratuito de Deus que é Pai e nos salva, conforme a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 17. Essa experiência fez com que o Papa João Paulo II a proclamasse doutora da Igreja no dia 19 de outubro de 1997. Em seu leito de morte, com apenas 24 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus disse suas últimas palavras: Ó, amo-o, meu Deus, amo-vos. Após a sua morte aconteceu a publicação de seus escritos que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças de todo gênero. Sua beatificação aconteceu em 1923 e foi canonizada por Pio XI em 1925, que a chamava de uma palavra de Deus. Santos do dia 1º de outubro: Gaspar e Kojiro e André Yoshida foram mártires, faleceram em 1617, eram catequistas que foram degolados em Nagasaki, no Japão, por terem recebido sacerdotes em suas casas. Olha, mártires no Japão. Santo do dia 1º de outubro, Beato Luiz Maria Monte, religioso, morreu em 1900, foi fundador da Congregação dos Filhos da Imaculada Conceição. Morreu na casa para órfãos por ele instituída em Saronno, na Itália. Santo do dia 1º de outubro, Beato Antônio Rivera, sacerdote e mártir, faleceu em 1942. Confessando a verdadeira fé, foi deportado da Polônia para Dachau, na Alemanha. Sofreu terríveis torturas e obteve a coroa do martírio. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, ele proverá, ele providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana,
Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando oramos, quando suplicamos: sim, não ou espere. A que for melhor, Deus nos dará, porque Ele é o nosso Pai, e todo pai quer o bem para o filho. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a parousia, o juízo final que acontecerá um dia, não sabemos o dia, nem a hora, nem como será. Será um momento místico, cósmico, universal, porque Jesus disse que acontecerá e nós aguardamos. Temos que estar preparados. Aqueles que creem em Jesus Cristo nesta passagem peregrina pela terra, onde somos pó, continuarão com Cristo Jesus na eternidade, com Deus Pai e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqueles que não crerem, pela sua própria vontade, não querem viver com Deus, então irão para a tormenta eterna. Isso acontecerá na vinda de Cristo Jesus, a vinda definitiva. Vamos nos reconciliar com Deus, então? Nossa chance é só aqui na terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.